Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos desta quinta-feira, 4 de agosto de 2022, mas antes vamos dar uma passada nos jogos de terça-feira e conferir a lista. O Sheriff perdeu em casa para o Vitória por 2-1, o Ludogorets perdeu em casa para o Dinamo Zagreb por 2-1, Mônaco e PSV ficou no empate 1-1, o Royal Union venceu o Rangers por 2-0, e esse jogo que eu falei que poderia ser interessante para um Lei Royale, mas nem tudo que reluz é ouro. E o Benfica em casa goleou o Midtjylland por 4-1. E pela Libertadores, o Corinthians perdeu em casa para o Flamengo por 2-0, um primeiro gol bem questionável, mas nem vou entrar nesse detalhe aqui. E na lista estava o Beck Nacional do Uruguai contra o Atlético Goianiense e não bateu. O Atlético Goianiense conseguiu um belo resultado fora de casa, venceu por 1-0 com um gol marcado aos 23 minutos do primeiro tempo. Aos 74, Luizito Soares, El Pistoleiro, reestreou pelo Nacional, mas não foi suficiente nem para buscar o empate. O Nacional teve muito mais volume de jogo, mas quem saiu com a vitória foi o Dragão. O Deportivo Táchira perdeu em casa para o Independente Del Valle por 1-0 e pela Série B o Sport empatou em casa contra o Criciúma por 1-1. Então a lista de terça-feira ficou aí com um jogo e um erro. Vamos agora para os jogos desta quinta-feira. É uma quinta-feira com bastante jogos da UEFA Europa League, jogos da Libertadores, jogos da UEFA Europa Conference League e jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Pela Liga Europa, eu acredito que no ao vivo já dá para buscar boas oportunidades, são equipes bem conhecidas já, o Partizan da Sérvia, o Fenerbahçe da Turquia, o Malmö FF da Suécia, o Zurich da Suíça, o Olympiacos da Grécia e o Shamrock Rovers da Irlanda. Mas são equipes com poucos dados para uma análise pré mais detalhada e por isso eu vou deixar fora da lista. Mas são jogos bem interessantes para assistir e com uma boa leitura de jogo buscar boas oportunidades. E pela Conmebol Libertadores tem apenas uma partida, Atlético Paranaense contra o Estudiantes. As equipes não têm confrontos recentes. O Atlético Paranaense vem de vitória, venceu em casa o São Paulo por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Nos últimos 10 jogos, o Atlético Paranaense tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos do Atlético Paranaense como mandante, venceu 4 e empatou 1. E a equipe do Estudiantes vem de um 0-0 em casa contra o Banfield pelo Campeonato Argentino. Nos últimos 10 jogos, o Estudiantes tem 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Os últimos jogos do Estudiantes como visitante empatou 1 e perdeu 4. Aqui é um jogo para buscar o Beck Atlético Paranaense, vive um melhor momento que Estudiantes, joga em casa, eu vou colocar na lista o Beck Atlético Paranaense. E tem também Conmebol Sul-Americana, Melgar contra o Internacional. As equipes não têm confrontos recentes. O Melgar vem de vitória pelo Campeonato Peruano. Nos últimos 9 jogos, a equipe do Melgar venceu 6, empatou 2 e perdeu 1. Os últimos jogos do Melgar em casa, venceu 4 e perdeu 1. E a equipe do Internacional vem de vitória, venceu em casa o Atlético Mineiro por 3-0. Nos últimos 10 jogos, o Internacional tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos do Internacional como visitante são 2 empates e 2 derrotas. Aqui vai ser um jogo bem complicado. O Melgar tem uma race bem interessante nos últimos jogos. Os últimos 5 jogos como mandante venceu 4, perdeu apenas 1. E a equipe do Internacional nos últimos 4 jogos como visitante empatou 2 e perdeu 2. Mas um empate do Internacional nesse jogo serve, eu vou colocar o Melgar em lei. Eu continuo achando o futebol peruano bastante fraco, principalmente se comparar com o futebol brasileiro. Mas aqui não é para ficar os 90 minutos com os dedos cruzados torcendo para o Internacional não tomar o gol não. Se o Melgar começar melhor, tiver melhor em campo, ou busca alguma coisa a favor do Melgar ou fica fora. E pela UEFA Europa Conference League tem uma porrada de jogos, algumas equipes já bem conhecidas.
o Young Boys da Suíça, o AEK da Suécia, o Apoel do Chipre, o CSKA Sofia da Bulgária, o Royal Antwerp da Bélgica, o Molde da Noruega, o Cluj da Romênia, o Panathinaikos da Grécia, o Konyaspor da Turquia, o Twente da Holanda, o Basel da Suíça, o Istanbul Basaksehir da Turquia, o Lech Poznan da Polônia, a AZ da Holanda, Hajduk Split da Croácia contra o Vitória de Guimarães de Portugal. Esse jogo aqui pode ser bem interessante para buscar algumas oportunidades no ao vivo, mas eu vou deixar fora da lista, são jogos qualificatórios ainda. Talvez eu use para fazer uma múltipla com o valor mínimo. Eu não faço uma múltipla desde que terminaram os campeonatos europeus da temporada passada. E nesta quinta-feira temos também o Campeonato Brasileiro da Série B. Brusque contra o Sampaio Corrêa. A equipe do Brusque na 14ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 4 empates e 1 derrota. E a equipe do Sampaio Corrêa na 9ª colocação. Nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Jogando em casa, a equipe do Brusque ocupa a 13ª colocação. Em 10 jogos venceu 4, empatou 3 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Sampaio Corrêa ocupa a 20ª colocação. Em 11 jogos são 2 empates e 9 derrotas. Marcou apenas 3 gols como visitante. Os últimos jogos entre eles: vitória do Sampaio Corrêa por 3-1, empate por 2-2 e empate por 0-0. O Brusque vem de um 0-0 em casa contra o Cruzeiro. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Brusque venceu 2, empatou 5 e perdeu 3. Vamos ver como foram os últimos jogos do Brusque como mandante. Venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. E a equipe do Sampaio Corrêa vem de derrota, perdeu fora de casa para o Tombense por 3-0. Nos últimos 10 jogos, o Sampaio Corrêa tem 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Os últimos jogos do Sampaio Corrêa como visitante, empatou 1 e perdeu 4. O Sampaio Corrêa definitivamente não vence como visitante. O melhor que conseguiu foram 2 empates. Mas a equipe do Brusque também não vem muito bem nos últimos 5 jogos, são 4 empates e 1 derrota. Deve vencer essa partida mais pela fragilidade do Sampaio Corrêa, mas é um jogo mais para leitura, eu vou deixar esse jogo fora da lista. CRB contra a Ponte Preta. A equipe do CRB na 10ª colocação, nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. E a equipe da Ponte Preta nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa, a equipe do CRB ocupa a 11ª colocação. Em 11 jogos venceu 4, empatou 6 e perdeu 1. Jogando fora de casa, a equipe da Ponte Preta ocupa a 11ª colocação. Em 11 jogos venceu 2, empatou 3 e perdeu 6. Os últimos jogos entre eles: vitória da Ponte Preta por 1-0, vitória da Ponte Preta por 1-0, empate por 1-1 e vitória da Ponte Preta por 3-1. Uma boa vantagem da Ponte Preta nos últimos jogos, são 3 vitórias e 1 empate. A equipe do CRB vem de derrota, perdeu fora de casa para o Vasco por 4-0. Nos últimos 10 jogos, o CRB tem 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Os últimos jogos do CRB como mandante, venceu 2 e empatou 4. E a equipe da Ponte Preta vem de vitória, venceu em casa o Operário por 3-0. Nos últimos 10 jogos, a Ponte tem 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos da Ponte como visitante tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Aqui vai ser um jogo bem complicado. A equipe da Ponte Preta deu uma reagida no campeonato. Nos últimos 5 jogos como visitante, perdeu apenas para o Cruzeiro e para o Grêmio. E a equipe do CRB é uma equipe que perde pouco jogando em casa, mas empata bastante. O CRB nesse momento tem uma odd de 2,30, eu vou colocar o CRB em lei. E o que eu falei sobre o lei Melga vale para esse jogo também. Se o CRB tiver melhor, ou busca alguma coisa a favor do CRB, ou fica fora. Então a lista de quinta-feira ficou aí apenas com o Beck Atlético Paranaense,
Lei Melga e Lei CRB. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.